porque tinha gente na internet querendo criar fake news. Ah, foi o PT que atirou. Ele diz, olha, quem fez isso sabia que estava fazendo. Não podemos dizer que foi algo orquestrado e o que motivou, mas a pessoa não estava lá atirando em passarinhos e, por acaso, acertou o ônibus. Agora, o crime que está sendo investigado é como dano provocado por arma de fogo. Se você atira contra o ônibus, você pode matar as pessoas. Você pode matar. Nesse caso aqui dos tiros do acampamento, da Vigília Democrática lá em Curitiba, já se tem imagens. Já se tem imagens do atirador. A pessoa se afasta, é um atirador experiente, porque atirou, ele se abaixa, é alguém com muita experiência que atirou ali. Eu ontem liguei para o superintendente da Polícia Federal do Paraná, doutor Valeixo, tinha falado antes com o ministro Raul Jungmann. O ministro Raul Jungmann tem que ser justo, desde o primeiro momento atendeu, depois retornou a ligação, disse que o pessoal da inteligência da Polícia Federal está investigando. Então, eu tenho que ser justo aqui, ele ligou em todos os momentos daquela situação. Mas por que eu estou falando isso? Porque se a gente não der um basta, e eu não quero acusar aqui ninguém, mas a investigação tem que ser feita. Se a gente não der um basta, infelizmente, outras Marielles e Andersons virão. A situação é crítica. Tem um discurso aqui, e essa pessoa que atirou nesse caso gritou, Bolsonaro, Bolsonaro, e atirou. Tem um discurso de eliminação do adversário. Então, nós temos que ter cuidado para onde estamos caminhando. Eu concedo a senadora, que é uma parte, concedo uma parte, senadora Ana Amélia. Senador Limberg, eu também quero a apuração rigorosa desses crimes. É preciso identificar, não só no caso da vereadora no Rio de Janeiro, que foi ontem homenageada na Câmara Municipal da cidade, mas também no caso de Curitiba. Qualquer crime precisa ser investigado com a rapidez possível e necessária e com o rigor para evitar que a sociedade fique refém dessa violência que, às vezes, beira o irracional. Queria dizer a Vossa Excelência também que fiquei preocupada quando Vossa Excelência, e felizmente colocou uma vírgula em seguida e logo diz, não estou levantando suspeita. Porque dizer que o calibre da arma que matou a Marielle, matou também, que feriu o Anderson, lá, matou o Anderson, e também lá de Curitiba, era um calibre de armas de uso exclusivo da polícia e da Polícia Federal. Quando se diz isso, está se direcionando a suspeitar que agentes dessas instituições tenham responsabilidade com esses crimes. Ainda bem que Vossa Excelência teve o cuidado de dizer, não estou acusando, mas levantar a suspeita é uma coisa perigosa, senador. E quero dizer a Vossa Excelência que, recentemente, na intervenção federal no Rio de Janeiro, os interventores fizeram uma operação e entraram num baile, numa organização, uma festa, e a milícia, organizada pelas milícias, claro, alguns inocentes foram presos lá dentro, mas o número de armas de grosso calibre, metralhadoras, fuzis, rifles, tudo, AR-15, o que estava lá, que foi apreendido, revela o grau e o poder do crime organizado em nosso país, e não podemos fazer vista grossa a isso, senador Lindbergh Farias. E Vossa Excelência é do Rio de Janeiro, sabe da gravidade que aquele Estado vive, ao ponto de chegar ao governador a pedir uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Então, nós temos que ter esse cuidado. Ontem em Porto Alegre, um policial civil de 30 anos deixou uma filha foram fazer uma operação policial e um bandido o matou com um fuzil de uso exclusivo também das forças militares. Eu suspeitar que era um policial, absolutamente, ele estava no exercício, um agente público fazendo isso. Então, eu queria retornar a esse tema, que o rigor na investigação é fundamental. E também dizer a Vossa Excelência que o discurso, senador, eu votei a favor do teto, eu votei a favor do teto e votei a favor do impeachment. Já ele gastou o discurso do golpe. Ontem, e também o ataque à Operação Lava Jato, que está sendo feito em Curitiba. Ontem, o ministro
Toffoli, sobre qual havia uma suspeita de que poderia aquecer e acolher uma demanda da defesa do ex-presidente Lula para transferir do juiz Sérgio Moro para outra instância a questão do sítio de Atibaia. E o ministro Toffoli, com toda a independência, indeferiu o pedido da defesa, para ver que as instituições estão funcionando adequadamente e essa questão de golpe já está superada e ultrapassada, senador Lindbergh. Não está superada não, senadora Ana Amélia. Sabe por quê, senadora Ana Amélia? É a lei, porque senador. Em 3 meses, o desemprego subiu 1.400.000 pessoas. Quanto a polícia... Herança do seu que governo. Herança? Agora no Herança Temer. do seu governo. No Temer. Herança no do Temer seu que a governo. senhora apoia, não tem coragem de dizer publicamente, mas apoia nas votações aqui. Eu quero responder quanto às polícias, que eu aqui não acusei, mas tem uma linha de investigação. Quem compra essas armas, pistolas 9mm. Agora, tem uma preocupação, sim. Isso é contrabando, senador. Eu só queria que a senhora deixasse falar, eu deixei a senhora falar. O crescimento do discurso bolsonarista, de eliminação do adversário, do ódio, não é só mais discurso de ódio e intolerância, são agressões. E a senhora, senadora Ana Amélia, também vai ter que se policiar. Porque o que a senhora fez no Rio Grande do Sul foram dias antes dos tiros contra a caravana. A senhora, numa convenção do seu partido, depois daqueles incidentes em que um cidadão pegou um chicote para atingir uma pessoa que participou da mobilização do presidente Lula, a senhora dizer, levantar o relho, atirar ovo, isso é incitação ao crime, incitação ao ódio, à violência. A senhora, na semana passada, foi também aqui, deu uma declaração falando da Al Jazeera, que é uma das maiores TVs do mundo, a maior TV do mundo árabe, uma TV do mundo empresarial, gigantesca. Aí fala de Estado Islâmico. A senhora está estimulando a xenofobia, o preconceito. A senhora, para ganhar voto no Rio Grande do Sul, está fazendo discurso fascista aqui. A senhora devia ter vergonha, porque essa violência, a senhora acaba tendo um pouco de responsabilidade nesses tiros que estão aqui. Vergonha, a senhora está tendo aqui. Vergonha precisam ter os corruptos que povoam a Lava Jato e que Vossa Excelência sabe o custo que isso representou para o Brasil. Não vou lhe dizer, já vou lhe adiantar, também do meu partido, não tenho bandido de preferência. Me tratar como bode expiatório dessas mazelas, dizer que eu incitei o ódio, desculpa, senador. Claro, isso eu poderia ter a senhora falou levantar o reino, jogar ovo. Mas qual é a diferença de uma manifestação democrática que houve no meu estado e que eu não estava presente nessas manifestações e que foram democráticas, muito menos violentas do que o que Vossa Excelência faz, impedindo a imprensa de estar fazendo a cobertura lá em Curitiba, fazendo a cobertura lá no ABC. Isso não é verdade. A hostilidade que a imprensa recebeu, o senhor acha que isso também não é um ato de violência? De censurar a imprensa para mostrar o que estava acontecendo lá no ABC ou lá em Curitiba, senador? Censurar é isso, senador. Senadora Ana Amélia, censurar um parlamentar a senhora aqui, fez não incito e jamais incitarei. E os senhores Incitou. chegaram ao ponto de... Incitou. Não, vocês chegaram ao ponto tão cretinamente, de dizer que eu havia confundido Al Jazeera com Al-Qaeda. Os senhores fizeram isso. A senhora falou Estado Islâmico. A senhora disse, a senadora Gleisi está chamando o Estado Islâmico. É muito diferente. O nome disso é preconceito. Vossa Excelência sabe o que eu quis dizer. Não era aceitável que uma senadora brasileira usasse uma rede de televisão internacionalmente respeitada como Al Jazeera para o mundo árabe para dizer o que fez, para falar mal do nosso país. Como agora acho também inconveniente que a ex-presidente Dilma use dinheiro do contribuinte brasileiro, porque toda viagem que ela faz é paga pelo contribuinte brasileiro, para denegrir a imagem do Brasil, falando mal da Operação Lava Jato. É isso que vocês estão fazendo. É exatamente isso. Teria vergonha desse papel que a senhora está fazendo. A senhora falou em levantar o reino... Tenho orgulho do papel que eu desempenho aqui. Então, a senhora já falou. Agora eu vou retomar meu discurso. Ótimo. Dizendo que o discurso da senhora está estimulando violência. Aqueles tiros da caravana do presidente Lula aconteceram 2 dias do discurso da senhora. Que tem que colocar esse povo para fora, levantar o reino é chicote, atirar ovo. Então eu já concedi uma parte à senhora. Mas não é sincero, então, senador Lindbergh, quando o senhor diz que a arma que matou a Marielle é a arma de uso da polícia e a Polícia Federal. É a mesma coisa. Se o senhor diz que eu incitei, agora eu concordo que Vossa Excelência está acusando as polícias de terem sido responsáveis pelo assassinato da Marielle. Eu posso chegar a essa conclusão. Olha,
eu chego a essa conclusão. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e vou continuar o meu discurso. Eu não acusei ninguém. Eu disse, na verdade, que aquela é uma arma que só policiais podem comprar. É claro que podem ser roubadas, podem vir armas de fora do país, mas é uma linha para investigação, porque até hoje esses interventores não descobriram quem matou Marielle Anderson, senadora Ana Amélia. E a intervenção que a senhora aprovou aqui, a senhora sabe que até hoje o Temer, seu amiguinho, não liberou um centavo para a intervenção? Quem estava lá com do o Rio de Temer em Janeiro? 2014 era você. O Temer é seu amiguinho. Em 2000, a senhora estava com a Aécio. Em 2012 de também. braços dados com a Aécio. E agora está de braços dados. E é público e notório. De braços e dados. subir aí para dizer que o Supremo tinha razão para passá-lo do cargo, senador. A senhora pode Eu tenho coerência, senador. Que coerência? A senhora tem coerência, senador? Tenho coerência e coragem. A senhora está sendo porque não tem o rabo preso. A maior inimiga dos trabalhadores do país. A senhora é uma inimiga do povo pobre. O senhor não conhece a senhora votou tudo contra o projeto 606 a senhora que eu votou fiz tudo em favor contra o dos povo. trabalhadores brasileiros, da lei que regularizou as empregadas domésticas. A senhora não sabe votou que eu fui a tudo relatora contra o desses povo. projetos. Que coisa, senador. Votou tudo que contra memória o povo. fraca, senador. A maior inimiga do tão trabalhador jovem, aqui nesse uma Senado memória Federal. tão fraca, senador. Tão jovem, uma Se memória Vossa Excelência tão fraca. deixar eu retomar meu discurso, eu retomo. Deixarei. Depois Vossa Excelência tem toda a oportunidade de falar. Aliou essa questão do ódio, da incitação, da etc. É isso que ele está querendo dizer. A senhora tem que reconhecer, porque seu discurso lá no Rio Grande do Sul, em mandando baixar o reio, e essa questão da televisão foi uma pisada na bola política da senhora. Claro, Não, eu sempre estarei pisando senadora, na bola. a senhora orgulho. está incitando ódio, a violência. Sabe o que, é que um juiz falou da senadora Gleisi Hoffmann? Eu não vou mais considerar, eu vou retomar meu discurso. Senador Medeiros, olha que um juiz que fala algo parecido com essa senadora aqui, disse há 15 dias atrás. Essa senadora incita o ódio e a violência. Eu afirmo em alto e bom som. Ela está aqui querendo ganhar voto no discurso bolsonarista, falando coisas que, na minha avaliação, estimulam a violência. Olha o que o juiz disse da Gleisi. Um juiz diz o seguinte, juiz da 2ª Vara Criminal de Petrópolis, Afonso Henrique Botelho. Se algum brasileiro indignado lhe der uma cusparada no meio da fuça, um chute no abundante traseiro ou uma bela bolachada na chocolateira num desses aeroportos da vida, responderá no máximo por injúria real ou lesão corporal leve, e pede para as pessoas darem cusparadas nela. A senhora faz algo parecido. A senhora aqui do Senado está estimulando isso. E quando eu reclamo, senador Medeiros... verdade, senador. Essa é a minha opinião, Faz senadora. favor. Essa é a minha opinião. O mesmo senador que está acusando a polícia de ter matado a Marielle. Eu não a Polícia acusei a Federal polícia. e a Polícia Civil. Eu não acusei a polícia. Eu vou por esse caminho. Eu vou usar a mesma régua de Vossa Excelência. Tenho muito orgulho dos meus eu já concedi uma parte a Vossa Excelência. Agora, deixa eu concluir meu discurso. Eu tenho direito de opinião. Esse é o golpe. É esse o governo do Temer. Foi isso que fizeram. Eu vejo o seguinte, em 2004, nós tínhamos 23 milhões de pessoas na pobreza extrema. Caiu para 8 milhões em 2014. É isso, foi para isso que vocês fizeram. E os senhores nem se incomodam. Os senhores não estão nem aí para o povo. O que me incomoda é a sua mentira, senador. O que me incomoda é a mentira, a interpretação. A senhora, por favor, pode deixar. A senhora pode falar depois. Eu já dei bastante tempo para a senhora. Isso me incomoda. Mas me incomoda muito. Os senhores me incomoda muito. Essa leitura enviesada, essa leitura enviesada. Eu posso falar? Lá na terra dessa senadora aqui do Rio Grande do Sul, lá no Rio de Janeiro, o estaleiro Mauá tinha 6 mil trabalhadores, tem 100 trabalhadores. Essa senadora tem nome, senador. Eu queria que a senhora permitisse. Eu queria só, então, já que o senhor citou, o artigo 14, a senhora fala depois. Essa senadora está aqui, só para dizer... A senhora fala depois. Eu fico impressionado, senador Lindbergh. A senhora fala depois, senadora. É que eu me impacienta. Mas a senhora tem que escutar isso, porque a senhora é inimiga do povo trabalhador. Vossa Excelência... A senhora só vota contra o povo trabalhador aqui. Essa é a verdade. Senador Lindbergh, não adianta. Senador Lindbergh, não adianta. O senhor pode gritar quanto quiser. Não estou gritando, estou falando a verdade. O povo do meu estado me conhece, senador. A senhora votou e as mentiras que vocês me assacam já me fizeram vítima em 2014 de calúnia, difamação, que vocês aí agora querem passar de anjinho no processo político.